Está com vocês. Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, onde estamos dando continuidade ao estudo do livro Voltei. Estão aqui Carlos, Jussara Malab e Marco Ganga. Para nós iniciarmos, nós vamos pedir a Jussara que faça a prece inicial. Boa noite, amigos. Vamos convidar vocês a elevar os pensamentos, solicitando ao Mestre amado Jesus tranquilidade, paz em nossos lares, para que os amigos espirituais possam aproximar dos nossos lares, permitindo assim a transformação do nosso ambiente, dos vizinhos, a transformação dos nossos sentimentos, nos favorecendo o entendimento e as reflexões que Irmã Jacó traz no livro para a gente da noite de hoje. Que a tua paz, Senhor, nos envolva em um só coração. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, amigos. Nós estamos no último item do capítulo 17, não é, já cada capítulo do livro Voltei, normalmente são 5 itens. Então, esse é o 5º item. Nós separamos essa reunião especial sobre esse 5º item, uma vez que ele fala de uma cartilha espiritual que ele recebeu lá no mundo espiritual, na escola de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, de conhecimento melhor das questões espirituais, antes dele desenvolver as atividades dele aqui na Terra, com os companheiros que foram selecionados e que nós já vimos nos capítulos anteriores, no templo onde ele recebeu uma tarefa dos mentores espirituais aqui na Terra. Nós vamos estudar nos capítulos seguintes itens referentes a essa tarefa. Mas aqui nós achamos muito importante destacar os itens dessa cartilha, não é só? Porque são itens muito significativos para nós. E ele fez o destaque de algumas frases, de alguns ensinamentos dessa cartilha, e nós os reproduzimos aqui para comentarmos e analisarmos juntos a profundidade deles. Então, esse item trata dessa cartilha. Por isso nós colocamos o nome de Pérolas de uma Cartilha Espiritual. Mas antes, como sempre fazemos, vamos pedir aqui a orientação ao nosso professor Emmanuel sobre as questões relativas à nossa iluminação. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Então, a Jussara vai ler para a gente comentar. Estude Viva, no capítulo Na Escola da Alma. E o trecho continua assim: forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Porque, se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como seja o alimento ao faminto, o remédio ao doente, a luz do espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, esse tópico que Emmanuel, você ressaltou, né, de Emmanuel, nos coloca, vem à mente aquela ideia, né, do pássaro que só voa com as 2 asas, né? Ou do conhecimento, né? E do seu amor. Amor, que ele falou. E principalmente a caridade conosco mesmo. Isso. Que seria a caridade conosco mesmo? É a paciência, né? Seria a paciência, porque o estudo
as reflexões, que vai abrindo a nossa capacidade de compreensão do sentido real da vida, né? Que a vida não se detém apenas no corpo físico, mas o conhecimento, as reflexões nos levam ao conhecimento interior. Né? Se a gente não tem a paciência, né, a própria humildade de aprender, a gente fica é muito difícil a conquista da individuação, né? Ou seja, da emancipação, íntima de cada um. Ele coloca aí em destaque a necessidade que a gente tem, né? E mostra que a necessidade primeira é de estudar, né? É se capacitar, estudar. Quando ele coloca deve e precisa estudar. Me faz isso lembrar da semana passada, né? Quando o Andrade vira para ele, ao ingressar no estudo, ele coloca para Jacó, para ele entrar nesse estudo com o coração de criança. Exato. O que é coração de criança? A mente da criança é a curiosidade. Muito bem lembrado. Se você não ativa a sua curiosidade, como que você vai adquirir conhecimento? Né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então, isso é a curiosidade da criança. Né? E outro detalhe que você lembrou também no início, que é importante, essa questão da caridade conosco. Quer dizer, saber que nós temos deficiência, sim, que nós temos que aprender, que nós estamos num estágio de evolução ainda necessitando de muito esforço para o aprimoramento. Então, nós não estamos aí para podermos fazer cobranças a nós mesmos maiores daquilo que podemos realizar. Vamos passo a passo, realizando as conquistas pela educação, pelo conhecimento, pelo estudo da nossa alma. E aí sim nós conseguiremos alcançar voos maiores. Eu lembro também, e Jussara, porque normalmente a gente monta um quebra-cabeça, muitas peças, a gente monta ele peça por peça. No final, ele está completo. Mas no começo é totalmente desorganizado, a gente não consegue estabelecer ali nenhuma imagem. Mas aos poucos, quando nós vamos montando o quebra-cabeça, nós vamos montando a imagem completa. Assim também, aos poucos da nossa evolução, nós vamos montando como um quebra-cabeça, montando pecinha por pecinha, vamos ter ganhos por ganhos, se a gente conseguir a felicidade de ter ganho, né? Muitas vezes os amigos espirituais dizem que nós desperdiçamos a oportunidade, não aproveitamos isso. E demoramos, às vezes, várias encarnações para ter uma pecinha só no nosso tabuleiro. Mas quando nós temos o nosso tabuleiro montado, as peças todas encaixadas, vamos ver o quadro que é daquilo que Jesus diz, né? Brilha a vossa luz. Aquele contexto que todos nós temos da perfeição que pode estar brilhando dentro de nós. Então, é muito legal que o Emmanuel destaca, né? Destaca como sendo aquela necessidade de termos por esforço próprio, por isso que ele fala assim, não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Né? Então, se a gente dormir com o livro no travesseiro, não vamos pegar o conhecimento dele, mas é o estudo realmente, e nem a imposição do conhecimento. É realmente o esforço próprio de emancipação íntima, que, na verdade, como ele mesmo diz, tem duas facetas, uma do conhecimento e outra da prática. Esse é o contexto geral desse esforço próprio. Vamos, então, amigos, ver as frases que Frederico Figner separou para a gente dessa cartilha. Ele não passou a cartilha, ele passou algumas frases. Né? Certamente, nós teremos oportunidade aqui de estudar uma cartilha espiritual. É o que nós estamos planejando para quando acabar o livro Voltei, que já estamos no capítulo 17, já estamos próximos, um mês ou dois nós terminamos o capítulo de Voltei, nós vamos iniciar o estudo de pensamento e vida. Esse é o nosso plano, que é uma cartilha do mundo espiritual. Deus nos ajude nessa nova tarefa. Mas ele diz assim,
De acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas, destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. E aí nós vimos que ele recebeu essa cartilha por recomendação, mas não era só para ler, era para meditar. Isso é diferente, né, sabe? Quer dizer, ler é uma coisa, agora meditar é outra. É o que nós precisamos muito, né? Às vezes, das obras que vimos de Emmanuel, de André Luiz, é ler e meditar sobre aquelas palavras. São tão preciosas, a gente lê e passa por cima de algumas pérolas que estão ali ao nosso dispor, mas nós não conseguimos perceber, não conseguimos enxergar a sua profundidade. Mais uma vez, ele coloca aí o sentido da postura que a gente deve ter, né, perante o estudo, as reflexões. Aí ele fala despertar, nas reflexões que despertam a nossa mente. Voltamos lá, nós somos crianças espirituais, meninos. Olha só, o que desperta a curiosidade da criança numa sala de aula, né? Então é a mesma coisa com a gente, né? É o despertar da nossa mente essas reflexões que os espíritos, nossos irmãos maiores, né, vão trazendo a miúde para a gente. Isso. Agora, ele então vai fazer aqui um destaque das principais frases que lhe tocaram. Então, vamos ver essas frases? Vamos lá, Gustavo. Ele diz assim: cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que o criou para si mesmo. No curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Então, ele coloca aí a posição de cada um de nós. Cada um de nós é um mundo vivo. Temos as nossas características especiais. Até que casa um pouco com o Emmanuel falou no início, né? Quer dizer, com as nossas limitações, as nossas dificuldades, cada um com as suas experiências. Mas todas elas, todos nós estamos, como ele diz ali, gravitando em torno da lei eterna. Quer dizer, nós estamos em torno, ali, girando em torno, sendo atraídos, sendo envolvidos pela lei, como ele colocou ali, da eterna, que é a que rege a vida cósmica, e que nós não podemos fugir dela. Nós temos que tomar consciência que essa lei é para todos. E nós não conseguiremos evoluir sem estar em sintonia com essa lei. Não é? Se a gente parar para pensar, né, cara, a gente está mergulhado dentro desse universo que é nessa própria estratégia, né, essa engenharia divina, né, que ele nos coloca para que a gente possa nos movimentar, né? Mais uma vez, a gente está sempre lembrando aqui que o Leon Denis coloca, né, cada espírito existe, Deus nos concede potências, mas cada um é que vai ter a disposição, vai criar o seu movimento para a conquista de si mesmo e para a melhora de si mesmo, mas dentro de umas leis cósmicas, né? De uma lei que é para todos. Não existe diferença, porque está inscrito na natureza. Então, nós temos a liberdade, né, das nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, para nos movimentar para onde a gente quer ir, mas estão limitados dentro de uma lei cósmica que é para todos. Exato. Lembrando, você usou uma palavra legal, gravitando. Né? E nunca podemos esquecer, né, que Deus é justo, sim. As leis eternas, ela é justa, mas ele é misericordioso também. Então, ele tem misericórdia com as nossas dificuldades, que foi lá no início ele falou, né? Nós todos somos falíveis,
nós todos temos dificuldades para nos achar nisso aí, né? Por isso até que no começo do livro, as primeiras lições, quando ele desencarna, que ele vai para a cidade espiritual, nós vemos lá que quando ele faz a transição e eles explicam que existe uma ponte ligando a espiritualidade de um lado do umbral e de outro a colônia onde ele foi, né, a ponte luminosa, ele conta o caso de um dos que estava ali naquela caravana que tinha cometido um assassinato. E mesmo assim, devido a todo o desenvolver dele da vida, ele teve permissão para ir para a colônia espiritual. Tá? Porque ele, durante a vida dele, ele reparou ao máximo o que ele tinha feito. Então, existe esperança para todos nós, desde que temos as nossas dívidas com a nossa consciência e com a justiça divina. Daí, ele segue dizendo: 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mais ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Isso aí que bonito, né? Isso aí a gente percebe a escala evolutiva, né? A escala da evolução dos espíritos, né? Tudo tem a sua fase. Então, ele destaca ali, olha, esses slides já dariam um estudo completo, né? Um dia inteiro de estudos aqui para a gente. Né? Ele destaca assim, nós só vamos passar uma pincelada para a gente depois poder recomendar a vocês o estudo mais detalhado. Ele fala assim, 2/3 das criaturas humanas encarnadas na costa, que 2/3 estão na jornada da irracionalidade ou da inteligência para a razão. Então, nessa primeira etapa, nós já vimos isso, né, nos estudos que fizemos aqui de evolução, como que essas são as etapas. O Livro dos Espíritos também ele entra explicando sobre isso em mais detalhes. Mas a primeira etapa, inteligência para a razão, primeira evolução. Depois ele diz que 1/3 está da razão para a humanidade, quer dizer, a humanidade já é a consideração maior do ser humano, quer dizer, a abertura, o respeito maior, não é só na razão, já é no amor mesmo da criatura. Mas ele diz que, além disso, desses bilhões de espíritos que estão nessas fases, nós temos o que ele chama de outros bilhões que caminham da humanidade para a angelitude. É interessante esse destaque dele, né? Inteligência para a razão, e o primeiro atributo nosso, quando tornamos espíritos, é a inteligência. Né? Então, a inteligência para a razão. Depois, ele coloca a peça seguinte da nossa conquista, a humanidade, e, por fim, a angelitude. Então, essas etapas que ele coloca, nós temos que estudar bastante, até para considerar onde nós estamos, não é, sabe? Como que nós estamos aqui na Terra, com quem nós estamos vivendo, qual o momento da vida aqui na Terra que nós encontramos. Certamente, nós ainda não conseguimos conquistar a humanidade. Nós estamos procurando conquistar essa humanidade. E a angelitude, muito menos, são muito distantes, mas é a etapa seguinte, é para onde nós caminhamos. E o alerta que se traz é que a Terra, nós, está em transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nessa transição, também, os espíritos que ficam na Terra estão ligados a essa transformação, a esse ganho, essa evolução para a etapa de humanidade.
Então, esse é um destaque que a gente faz aqui nessa lição, que acho que é bem profundo para nós. Vamos seguindo, ver outro destaque que ele faz. Ele fala assim: o processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Ninguém ilude as leis universais. E aí, Jussara, o que você comenta para a gente aí nesse trecho? O processo da educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo. Nós estudamos isso na semana passada, não foi? Nós estudamos sobre que a reencarnação é um instituto sublime. Né? Se a gente parar para... Quando a gente está falando lá no início, né? Se a gente começa a fazer as questões, a refletir quem eu sou, de onde vim, por que estou aqui, ou seja, quando a gente se volta a essas questões da curiosidade da criança, que a gente falou no início, né? Nós vamos cair numa explicação mais lógica, mais racional, que seria a reencarnação. E a importância dela. E a importância dela, porque a maneira da explicação, né, das nossas questões, por que eu sofro mais que o outro, porque um é mais rico que o outro, nós só conseguimos compreender, né, com a base da reencarnação. Por isso que a reencarnação é um dos quesitos base da doutrina espírita. E por isso que ele compreende lá sobre, não só da reencarnação, do Instituto das Compensações, né? Que está dentro do processo da reencarnação. O que seriam essas compensações? Seria a oportunidade de reaprender aquilo que a gente deixou para trás. Então, a gente tem a oportunidade de nascer de novo, o mesmo grupo a quem tanto precisamos, de rever as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, esse Instituto das Compensações seria, até que na própria lei da ciência, né, a gente encontra essa base. Né? Inclusive o seguinte, as compensações seria a reparação. Sim. Né, que todos nós temos que fazer com a nossa consciência. E essas compensações, olha, eu realmente errei, fiz o mal, fiz isso, fiz aquilo, mas procurei me consertar, trabalhei dessa forma, daquela forma. Então, eu compensei, de certa forma, esse meu ato, minha falha. Porque a maneira, falando, a gente sabe disso, que a gente, quando não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então, muitas das vezes, a gente precisa vivenciar aquilo tudo que causamos ao outrem para que a gente possa valorizar e ver a circunstância de um outro lado, de um outro aspecto. Né? Então, por isso que fala, a lei da compensação é você estar na posição do outro. Né? E a vida sempre nos coloca, o planejamento da reencarnação tem base como isso. Né? E na natureza, né, nada se perde, tudo se transforma. E o que ele destaca é que ninguém ilude as leis universais. Né? Por quê? Lá no início, as leis de Deus estão inscritas. Nós estamos no ministério inscrito, né, das leis, estamos determinados aquele campo das leis cósmicas de Elas Deus. estão escritas na nossa alma, né? A gente tem essa consciência. É por isso que Então, e também ninguém pode como dar um jeitinho, né? Não, peraí, me passa ali. Não consegue passar uma borracha sem ações nossas efetivas na questão da compensação. Que ele fala. E na psicologia de Jung, ele fala muito isso, né? Naquilo que mais você tem medo, daquilo que mais você rejeita, é aquilo que mais te persegue.
Ou seja, aquilo que você precisa se transformar é aquilo que mais está atrás de você e que vai aparecer com certeza na sua vida para que você enfrente aquelas dificuldades e tenta melhorar aquele sentido, né? É muito bonita essa lição, né? Traz muita reflexão para a gente. É o que ele vai falar daqui a pouco, né? Que isso tudo gerou para ele muita reflexão. Então, vamos ver o próximo. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra. Escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que, no fundo, em essência, se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. São dois aspectos que eu percebi que é importante a gente destacar. Ele fala a dignificação da individualidade, não é do individualismo, né? O individualismo é o centro egoístico. A individualidade é o reconhecimento da sua existência, do seu eu, né? É diferente do individualismo, é o sentimento de egoísmo, né? Ele fala, a individualidade é você se identificar como filho de Deus, fazendo parte do planeta, né? Desse sistema divino. Outra coisa que me destacou muito aí, que não importa, né? A escolha religiosa, onde você se sente bem, o mais importante é a religação da existência divina, né? E o caminho para onde você trabalha, você se dirige, para que você possa ser uma pessoa melhor. Não há verdade, não há religião absoluta. Todos têm o seu cunho necessário. Se Deus permite esses diferentes cultos, é porque Ele permite as diferentes manifestações da busca, de como eu busco a divindade. Então, é uma coisa interessante que ele coloca, que tudo se irmana, né, no mesmo sentido de evolução do homem, nas diversas religiões, nas diversas formas de entender o universo, de entender a Deus, estamos todos irmanados. E os próprios Espíritos esclarecem, na obra de espiritual psicografada, nós vemos explicações onde os espíritos, às vezes, pedem para reencarnar em ambientes em diversas religiões, porque ali, em cada uma dessas religiões, eles vão poder exercer a sua atividade de evolução íntima e de contribuição para aquelas comunidades. Então, essa obra que eu referia, né, as obras de Ivone Pereira, me fugiu na hora, mas a Ivone Pereira ela tem umas obras que esclarecem isso, onde um dos mentores estava sempre em reencarnações em religiões diferentes, para quê? Para que em cada uma dessas ele pudesse absorver e transmitir os conhecimentos que ele já possuía. E aí nós vemos isso também nessa cartilha, que não importa a concepção religiosa, desde que ela eleve, integre a alma com a luz divina, ela está trazendo um bem à criatura e à humanidade. Então, não podemos criar nenhuma barreira às religiões. Nós temos que, na verdade, abrir as nossas portas ao respeito, à consideração a todas as religiões, porque elas se trazem o bem e a integração da alma e estão com Deus, estão trazendo a luz divina para todos nós. Que bonito trecho esse, né? De respeito, de consideração, de comunhão entre todos nós, irmãos. E que até essa foto traz, né? Nós encontramos essa foto mostrando a comunhão religiosa, ecumênica, de todos
no mesmo sentido, que é da evolução, que é da saúde mental e espiritual do homem. E ele continua com outro item. Aí ele esclarece na cartilha o destaque que é dado para Jesus. Jesus é o ministro do absoluto junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governam desde o princípio. Quando nós começamos a estudar essa questão da evolução do homem, e um livro muito bom para nós espíritas, para estudar de Emmanuel, A Caminho da Luz, é um livro maravilhoso para a gente estudar isso, e ele diz mesmo na dedicatória do livro, registrado aqui, esse livro ele foi dedicado a mostrar como que Jesus influenciou e influencia no crescimento da Terra. Nós podemos ver que Jesus está trabalhando aqui na Terra desde a sua formação, 4,6 bilhões de anos. Então, a gente tem uma ideia, né? Jesus, há 4,6 bilhões de anos atrás, já possuía o grau de angelitude para dirigir o mundo, né? Trabalhar na formação de um mundo. E nós temos informações que Jesus não trabalha só com um mundo, ele trabalha com 4 mundos diferentes, ele está responsável por 4 orbes em diferentes etapas de evolução. E aí existem essas transmigrações entre os orbes em função dessa necessidade de evolução das criaturas. E Jesus está lá presente. Então, é esse espírito, Jesus, que é absoluto na evolução, da nossa visão de evolução. E ele que manda os mensageiros que governam a explicação sobre a espiritualidade desde o início. Quando falamos do slide anterior sobre as religiões, nós percebemos essa questão da validade, da unicidade na evolução que todas elas permitem. E aqui a gente vê de Jesus, não é, sabe? Como que é a profundidade de Jesus e o amor que ele tem para com todos nós. Porque, como ele diz, nenhuma ovelha se perderá do meu aprisco. Né? E ele intercede pelo nosso planeta. Sempre, né? Está sempre, a gente tem relatos disso nos livros, né? Que ele está sempre intercedendo pelo nosso planeta Terra, dado o grande carinho, né? que ele tem para conosco. Então, assim, ele está nos acompanhando em etapas assim, muito básicas da nossa evolução, como um educador que tem paciência, que espera, que está sempre dando apoio para que nós andemos com as nossas próprias pernas. É o representante maior de Deus perante nós. Então, esse é o destaque que ele faz sobre Jesus, a importância de Jesus nessa cartilha. E a gente vale a pena refletir sobre isso, porque muitas vezes nós vemos o ensinamento de Jesus e passamos por ali, né? É curioso, mas não entramos na profundidade da mensagem que ele traz para a gente e dos reflexos que isso causa para a nossa alma, para a nossa evolução. E ele não colocou ali Jesus de uma forma de idolatrar, mas sim de representar a tudo aquilo que ele traz para a Terra, para todos que ele cuida aqui no nosso planeta e em outros também. Ele continua, então. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesmo e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioria divina, em maioridade divina.
Então, a gente vê aí, né, que sendo criação de Deus, então não há o que se perder, né? Existe o que a gente viu lá em outros slides, né? Existe uma escala evolutiva, mas se foi criado por Deus, não se perde. Não pode ser o espírito mais resistente à transformação, vamos assim dizer, aqui no nosso planeta. Se ele é filho de Deus, ele vai, um momento na vida dele, ele vai despertar a mente. Né? Por quê? Somos criação de Deus. Existe em nós a semente latente da transformação, da entender pela sabedoria e pelo amor. Agora, cabe a cada um de nós que, por exemplo, até a gente vê o exemplo da própria Terra, quantas mentes diferentes existem aqui na Terra. Né? A gente pode até falar do angelical, né? Até os mais ignorantes no planeta. A gente pode ver isso, né? Mas não cabe a nós julgarmos se deve estar ou não nesse planeta. Se Deus nos colocou em um ambiente só, é para que uns possam ajudar os outros no despertamento, na resistência, né? de um entendimento, no postulado que Jesus trouxe para a gente. Né? Por isso que ele volta até as palavras iniciais. Ele volta dizendo que cada um traz as sementes, né? Olha, a semente tem dentro dela a árvore completa, mas ela ainda não é a árvore completa. A árvore completa precisa que aquela semente seja cultivada, ela brote, ela se desenvolva, ela do seu próprio tempo. tomar o seu próprio tempo. Por isso que diz, todos nós temos essas sementes. Quais sementes? Sabedoria e amor, que você citou no começo. São as duas asas, né, que você começou falando aqui, né, da sabedoria, da instrução, do conhecimento e do amor. Então, todos nós temos essas sementes. Mas ele disse o quê? Que é preciso aí a paciência, o tempo, o esforço, como também é feito na semente da natureza, nós também na nossa alma, dos séculos incessantes. Né? Essa cartilha diz, olha, tudo tem o seu tempo. Não vão querer saltar degraus, não, porque a gente não vai assimilar e não vai estar com aquela capacidade imantada dentro de nós. A maturidade, né? Espiritual. Maturidade, né? Espiritual. Para que a gente possa... Isso aí. Para poder o quê? Chegar um dia, como ele diz ali, a característica do sábio e do anjo. Né? Ter essas qualidades. Então, elas são conquistas. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e que quando a gente consegue mesmo compreender a essência das propostas de Jesus, tanto das suas parábolas, né, e quanto dos seus exemplos, não há como a gente voltar para trás. Depois que a gente consegue penetrar e exercer o que ele coloca para a gente, não há como a gente voltar. Não tem como voltar, não, está errado, não é assim, não dá mais. A nossa alma aspira sempre coisas maiores nesse sentido. Não há como voltar para trás. É verdade. Então, ele diz, todos nós somos o quê? Personalidade dos filhos de Deus. E essa personalidade vai chegar a uma maioridade, vai chegar à sublimidade, que é o contexto de ânimo, de incentivo que essa cartilha dá para aqueles que estão ali estudando, na busca dessa conquista. Parece que é o foco dessa cartilha, né? Mostrando essa necessidade. E aí, no último item de reflexão dele, diz: enquanto no corpo de carne, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Parece que é a mesma coisa que acontece conosco. Né? Nós temos que tomar cuidado
aqui na Terra. Então, às vezes nós pegamos tudo e lemos as obras de André Luiz, de Emmanuel, pegamos aquele conhecimento, a gente devora aquele conhecimento, né? Muito sem mastigar, né? Sem interiorizar o que ele está dizendo, e depois nós vamos ver que aquilo ali não foi deglutido corretamente, não foi absorvido corretamente. Nós temos que voltar de novo a estudar, porque essas instruções estão aí. Né? É porque a transformação em si, ela não é de um dia para o outro, né? Tudo se transforma, mas há gotas, né? O irmão José fala muito isso, né? Um rio volumoso se faz por formação de filetes de água, né? Então seria isso. Quanto mais você se exercer essas conquistas, né? Ou começar a observar com curiosidade, elevando a responsabilidade mediante o nosso livre-arbítrio, a responsabilidade está muito relacionada com a liberdade. Então, elas são correlativas. Eu não consigo obter a minha liberdade, que o próprio Jesus nos falou, se a gente não age com responsabilidade. A liberdade está muito relacionada com ela. Então, a gente volta novamente, a gente precisa estar voltando constantemente a essas questões, para que a gente possa meditar sobre isso, sobre esse conhecimento, para realmente conquistar. Né? Hoje aqui nós passamos esses itens, meus amigos, sobre essa cartilha, e ficamos todos com a responsabilidade de meditar, pegar de novo aí no livro, analisar, ver aonde que nós estamos, o que precisamos fazer para subir mais um degrau na nossa ascensão de conhecimento, de vivência espiritual. É assim que hoje... Né? E nos sentimos tranquilos, bem com a gente mesmo, e no momento que nós temos, né? Que estamos vivendo. É assim que hoje nós terminamos o estudo da noite de hoje e iniciamos o nosso momento de oração. Vamos pedir a todos que tenham junto a si um recipiente com água, para pedir a fluidificação dessa água, o depósito nela daqueles bálsamos para o nosso corpo físico e espiritual, que vão nos fortalecer, que vão nos dar energia que tanto necessitamos. É assim, irmãos, que levamos o pensamento a Jesus, que lembramos da tua bondade, da tua compaixão, e pedimos o amparo para os nossos lares, para a nossa família, para esse mundo onde vivemos, que passa por tantas transições. Pedimos, Senhor, que esta guerra em andamento possa ser extinta, e todas as guerras que passam ainda no nosso planeta, trazendo dor, trazendo deficiência, trazendo dissabores e compromissos. As guerras que nós temos nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa sociedade. É assim, Senhor, com o coração em oração, que te pedimos e agradecemos. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.